Sejam bem-vindos ao mundo de regeneração. Sinta-se em casa, sinta-se no seu mundo. E gratidão pela sua companhia na leitura do livro Transição Planetária do Divaldo Franco. Vocês que estão acompanhando, sempre lembrem-se de ativar o sininho, porque aí vocês sempre vão receber a notificação de que uma leitura nova já está lançada aí no nosso canal. E você que chegou hoje, não se preocupe, também dá para acompanhar todas as leituras. Temos a playlist Divaldo Franco Transição Planetária, que temos aí todos os capítulos até o capítulo de agora lido. E com os sininhos, ativando os sininhos das notificações, você também vai poder acompanhar as leituras futuras. Então, muito obrigada por inscrever-se e por todo o apoio de vocês no nosso canal. Isso, no capítulo 17 que nós estamos agora, é ampliando o campo de trabalho, continuando a leitura então aqui do livro. Logo após a oração proferida com profundo sentimento por Dr. Silvio, suaves melodias transcendentais tem umas palavras difíceis, hein? Perpassavam pelo ar balsâmico da natureza, penetrando-nos profundamente e levando-nos às lágrimas. A noite tornara-se um cenário de incomum beleza, e o parque arborizado e florido, na qual nós encontrávamos no planeta querido, recebera a peregrina luz que descia sobre nós, envolvendo-nos e criando um clima psíquico dos mais saudáveis. Nessa psicosfera abençoada, o benfeitor amigo de pé, como se encontrava, utilizou-se das dúlcidas vibrações e, enriquecido pelas emoções vigentes, começou a esclarecer. Queridos irmãos, Jesus permanece, o sublime amigo e mentor, nosso guia e modelo desde os primórdios, conduzia-nos pelo rumo da felicidade e edificando o reino dos céus, os reinos de Deus, no âmago dos nossos corações. Nada obstante, cada um de nós cabe a definição dos roteiros a seguir. Há aqueles que preferem as estradas floridas pela magia da ilusão, que logo fenecem o toque da realidade, demonstrando a sua fragilidade. Muitos outros optam pelo desencanto em razão de alguns naturais insucessos e descem ao fosso do desânimo, entregando-se a inutilidades e a queixas que envilecem a existência. Outros mais entusiasmam-se no início das experiências para logo abandoná-las, assim que defrontam os desafios e as dificuldades. Por fim, alguns permanecem devotados, trabalhando o leito por onde seguem, retirando os calhaus, melhorando o curso de modo a torná-lo mais fácil de vencido por aqueles que seguem a retaguarda. A inevitável lei da evolução manifesta-se inexorável. Inexorável. Você tinha falado que tem algumas palavras que são um pouco difíceis para nós, mas a língua portuguesa da obra do Divaldo e até mesmo dos pronunciamentos do Divaldo Franco é perfeita. Sim, Ele tem uma linguagem, aí um vernáculo lindo, perfeito. As obras dele são muito elogiadas por isso, né? E é muito, muito gostoso de ouvir essa linguagem, essas palavras, a sonoridade. É muito, muito bonita a linguagem do Divaldo Franco. Mas aí nas nossas reflexões aqui, a gente simplifica aí na nossa humilde linguagem aqui. Isso que é bom, até para facilitar a compreensão, né? A gente simplifica aqui na nossa conversa, mas para contrabalancear isso tem aí toda a lindeza, a beleza do vernáculo aí do Divaldo Franco. Sim. E utilizando-se, no entanto, dos recursos de cada viandante, que elege o que lhe parece melhor na convicção ou não dos resultados que alcançará. Assumida a responsabilidade, passa a viver dentro da normativa escolhida, submetendo-se à responsabilidade para viver submetendo-se às ocorrências defluentes da decisão tomada. A semelhança de uma flecha disparada que não pode retroceder, seguindo na direção apontada, também assim prossegue no intimorato viajante.
Apesar disso, de acordo com o alvo que busca, poderá renovar os futuros disparos alterando-se a rota, em razão da descoberta de algum engano ocorrido no primeiro tentame. Pode falar? Ou seja, né, nós estamos aí todos ainda em evolução. Sim. E sim, podemos cometer erros, desviar do caminho a qual objetivamos nessa evolução, mas sempre podemos corrigir os erros. Sim. Sempre Temos podemos, outras oportunidades de recomeçar, né? sim, pedir perdão, perdoar, se auto-perdoar. Sim. É muito bonito esse trecho. A existência terrena, portanto, é multimilionária em oportunidades. Ó. Multimilionária em oportunidades. Ó, quantas chances nós temos sempre que corrigir, né? Que sempre favorece os seus membros, tendo em vista suas opções. Todos têm direito de errar, de forma a poder corrigir e alcançar posteriormente o desejo. O que deseja, né? Ou seja, está vendo? A gente pode errar, tem o direito de errar, né? Pode, assim, não pode dizer, tem o direito, todo mundo erra, né? Todo mundo é humano, mas a gente tem o poder de corrigir, tá vendo? Sim, estamos todos aprendendo. Sim. Deter-se em situações equivocadas é lamentável, perda de tempo, que poderia resgatar o engano, enquanto aumenta a carga das aflições ao utilizar-se da revolta das reclamações, permitindo-se um comportamento infantil que não resolve o problema, antes, pelo contrário, complicando pela insensatez dos atos irresponsáveis. Maravilha. Então, claro, cometemos erros. Isso é normal. Mas permanecer no erro, colocar a culpa nos outros, reclamar, aí isso seria uma infantilidade nossa. Temos que assumir a responsabilidade, levantar a cabeça e seguir, né? Sim, aí o perdão existe para isso, como a gente falou, as modalidades de perdão, que é você perdoar se os obstáculos, se o outro te ofendeu, se o outro atrasou seu caminho, sim, perdoa e segue em frente. Sim. Se o erro foi seu, se você atrasou o caminho do outro, pede perdão, nem que seja mentalmente, porque às vezes o outro nem está mais próximo a nós, mas não remoer essa culpa. Isso. Pede um perdão aí no pensamento, que isso vai sim atingir o alvo, atingir a pessoa com quem a gente tem essa dívida, né? Então, para que isso não nos pese no coração como um remorso, fica remoendo. Horrível isso, né? E também aí, se nós mesmos nos atrapalhamos, ao auto-perdão. Nós podemos, o mesmo perdão que a gente oferece a outro, a gente pode oferecer a nós mesmos, devemos oferecer a nós mesmos. E assumir a responsabilidade de não cometer mais o mesmo tipo de atraso e seguir em frente, né? Geral tem tudo a ver com uma mensagem, né, que nós lemos hoje, né, durante o nosso estudo, né, que nós estávamos fazendo paralelamente aqui ao Evangelho do Lar, né. Ninguém pode deter a marcha do progresso, que objetiva a fatalidade da plenitude e todos reservada pelo amor de Deus. O envolvimento carnal, entretanto, na condição de uma nuvem que empana o brilho do sol, produz alguns óvidos sobre as responsabilidades assumidas pelo espírito antes do mergulho do corpo somático, produzindo conflitos e incertezas sobre a sua realidade, como consequência dos comportamentos mal orientados provenientes do pretérito. Por essa e outras razões, alguns espíritos fragilizados pela falta de valor moral para os enfrentamentos, o que o ser humano tem que evoluir bastante, né? O que eu sempre falo no caso que eu estudo ufologia, né? Nós evoluímos muito em tecnologia, ciência, mas moralmente temos muito que evoluir ainda, né? De modo geral, lógico. Todos temos algo que aprender ainda. Deixam-se arrastar aos despenhadeiros da sombra, vencidos pelo ódio das ocorrências infelizes em que se complicam, e tentam lutar contra os impositivos da evolução, como lhe fosse impossível detê-la, impedir que os outros a vivenciem, criando-lhes embaraços. Havia um suave encantamento nas palavras do benfeitor espiritual, repassada de expressiva ternura. Seu rosto resplandecia, tocado pela desconhecida luminosidade, enquanto as harmonias ambientais transformavam-se em uma moldura nas paisagens verbais que as compunham. Profundamente concentrados nos seus conceitos, acompanhávamos o seu raciocínio com especial interesse. Após pequena pausa, deu prosseguimento à exposição. Quantas vezes em nosso historial evolutivo assumimos compromisso com a verdade, dominados por peculiar entusiasmo,
para logo abandoná-los, atraído pelos risonhos mitos do prazer, acreditando em nossa permanência indefinida no corpo físico, sem nos darmos conta, conscientemente, da presença das enfermidades, da desencarnação. Usamos-los para o desgaste através das sensações, intoxicando mediante as emoções desordenadas e as chuvas ácidas de conflitos de consciência, acoimados pela culpa e pelo remorso, que procurávamos dissimular, complicando a oportunidade de infelicitando-nos. Olha para você ver, aqui fala como nós perdemos tempo, né, com prazeres do mundo, prazeres mundanos, no modo geral, e esquecemos, por exemplo, a reencarnação, que é um prêmio assim, da inteligência suprema do universo, porque imagine se não existisse, né, reencarnação. Lógico, talvez tenha gente aqui que esteja assistindo que não acredite em reencarnação, cada um está de acordo com a sua crença, mas nós que acreditamos na espiritualidade, estudamos esses assuntos da parte de espiritismo, nós vemos que a reencarnação é um degrau mesmo, né? Só se não tivesse esses degraus, a gente perde tempo com todas essas sensações, tudo, e a vida passaria, acabaria tudo isso, e para onde nós iríamos depois disso, né? E as reencarnações dão uma oportunidade para isso, né? E lógico, quanto melhor fazemos aqui, nossas vidas futuras serão melhores, né? Olha, renascemos muitas vezes com novos sentimentos de renovação, abraçando ideais de recuperação e logo tropeçamos nos mesmos obstáculos. Aquilo que você fala, né, de ficar preso naquela roda reencarnatória, né? E por inércia e imprevidência, ou seja, nós atraímos, né? A reencarnação ela tem um objetivo, Sim. mas não podemos também ficar ali sempre no mesmo nível, Sim. reencarnando sempre no mesmo nível. Há uma evolução cósmica toda para fazer. Isso é o objetivo esse, né? Tanto os planetas, né, Sim. tem a sua transição para evoluir, como os seres humanos também. Nós somos mini universos. Sim, isso mesmo, gostei disso. Não nos atrevemos a afastar do caminho, tombando nas mesmas ciladas promovidas pela alucinação do gozo. Ou seja, eles acabam cometendo o mesmo erro várias e várias vezes, várias e várias vidas, né? Ante a inevitabilidade de novos insucessos, volvemos por fim encarcerados em expiações abençoadas que nos foram impostas pelo excelso amor, a fim de valorizarmos o tempo e a oportunidade, diluindo as fortes amarras com a animalidade primitiva a quem nos afeiçoamos. Em muitas dessas ocasiões encontramos Jesus e nos fascinamos com sua proposta libertadora, com as suas incomparáveis lições de misericórdia e bondade centradas no amor, entregando-nos fascinados, mas não resistindo aos impulsos da inferioridade moral a que nos atávamos, lentamente adaptando seus ensinamentos aos nossos interesses espúrios. A gente, em vez de usar, a gente acaba distorcendo as palavras dele, tentando usar como uma desculpa para fazer determinadas coisas que tomamos decisão na nossa vida, né? Isso de qualquer mestre, qualquer religião, as palavras dos mestres estão sendo aí deturpadas Sim. pelos interesses dos humanos. Sim. Então, eu faço infelizmente, principalmente pro financeiro, né? Porque algum mestre disse, porque está escrito, mas normalmente se usa isso como desculpa para o nível de evolução em que se está. Enquanto que a palavra de todos os mestres se resume aí sim no amor incondicional, Sim. na generosidade, no conhecimento e no desligamento das coisas muito terrenas, muito mundanas. Sim. Qualquer outro tipo de lucro que tenhamos e colocamos essas palavras seria como deturpar mesmo. Sim. Em nome do Senhor, em nome do seu amor, vinculamos-nos ao poder imperial. Deixamos-nos de ser perseguidos para nos tornarmos perseguidores. Abandonamos a humildade sob os mantos do orgulho e da soberba. Encontramos meios de afastar os inimigos aos quais deveríamos amar. E muitas vezes essas palavras sagradas dos avatares, dos mestres que estiveram aqui, como Jesus Cristo, são usadas para justificar guerras, né? Para justificar até extermínio do próximo, julgamento do próximo. Sim. Então, isso tudo é o que lembramos, né, com essas palavras.
Ao longo da existência história, humana, vimos né? isso com as Da nossa cruzadas, história. vimos muito isso, usar o nome de Deus para fazer, né, com as barbáries. Os antipatizantes que pensávamos conquistar, os equivocados que nos cabia esclarecer e demos início às aventuras da loucura, acabei criando as cruzadas, os tribunais do Santo Ofício, as perseguições inclementes aos mouros e judeus, e todos aqueles que não compartilhavam das ideias, afundando-nos no abismo das aberrações mais desastrosas. Culminamos essa arbitrariedade em nome do mártir da cruz com a venda das indulgências, liberando todo o criminoso dos seus hediondos comportamentos através do vil metal que deveria ser enviado a Roma para a construção da Basílica de São Pedro e para os tesouros vaticanos exauridos com as guerras promovidas anteriormente ao Papa Júlio II, que viveu mais sentado na sela do cavalo do que no trono falsamente denominado São Pedro. As indulgências eram uma prática antiga, permitindo ao Papa atenuar ou anular os pecados dos fiéis arrependidos, ou que se opunham a realizar penitências purificadoras em razão dos atos infelizes praticados. Nada obstante, o Papa Leão X as torna oficiais através de documentos que liberavam qualquer pecador dos seus mais hediondos crimes, mediante pagamento do valor de adrede estabelecido por esse fim. Chegava-se, por exemplo, a afirmar: assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. Em terrível e ambicioso desrespeito aos códigos da dignidade cristã preconizada e vivida por Jesus. Não mudou muito disso, né? Eu digo no modo geral, não digo fala da citando uma história, religião né? específica. Da assim. história, que antigamente se eram vendidas essas indulgências como sendo vendidas um lugar ao céu. Sim. Então você pagaria, não importaria o que você teria feito nessa vida, você teria um lugar ao céu, né? Isso na mesma época em que se perseguia a quem pensava diferente, Sim. aos cientistas, né, que Sim. falavam descobertas, que divulgavam suas descobertas, por exemplo, Deus é Copérnico. sim, que a Terra não seria o Galileu centro do Galilei. universo e coisas desse tipo, né? E se não voltassem atrás, se não negassem o que falava, poderia ir para fogueira, mesmo como as pessoas, principalmente mulheres acusadas de bruxaria, Sim. que no fim das contas eram aí pessoas que estavam falando ou agindo de uma forma diferente do que a cultura religiosa da época lhe impunha. Sim. Né? Então, muitas vezes as mulheres que faziam chás, usavam as ervas para cura, eram acusadas de bruxaria, porque só quem salva seria a igreja daquela época. Você podia pensar diferente, né? Sim, muito já se foi feito aí com as palavras que o mestre nos deixou, né? Tentamos impedir nessas experiências malogradas o avanço da ciência. Com isso, tentar atrasar a ciência, né? E às vezes acontece, dependendo da ciência, não consegue avançar por causa que acaba falando que algo é antiético, uma coisa assim. Isso atrapalhou muito a evolução da ciência. E isso, de uma certa forma, agora passou para a ciência, né? Porque agora a ciência que nega muitas realidades que já estão acontecendo Sim, no mundo, sim. né? Essa divisão que foi feita na Idade Média de ciência e religião, que até então não era bem assim, ela foi tão bem feita, tão bem arquitetada aí por essas pessoas que queriam atrasar a evolução, que até hoje a ciência ela morre de medo de se abrir para um campo que não seja ali o estritamente materialista. Nós vemos que fenômenos acontecem, fenômenos A própria paranormais, reencarnação hoje em dia é muito estudada pela ciência, né? fenômenos espiritualistas acontecem, esotéricos, e que a ciência ainda se fecha ao novo, como a igreja fazia antigamente, né? Sim. Então conseguiu sim esse entrave de separar tanto espiritualidade e Sim. ciência, que hoje, né, nessa transição planetária, no século XXI, quando precisamos unir as duas coisas Sim. para se compreender o universo,
compreender o ser humano, compreender o momento que vivemos, não conseguimos totalmente fazer essa união novamente para entender a nós mesmos, né? Sim. Mas a gente se unir ciência e espiritualidade? Sim. Eu vejo isso na ufologia, né? A ufologia científica espiritualista também tem essa divisão, sendo que não precisaria, né? Podia ser tudo trabalhando junto, né? Porque uma complementa a outra. Poderia ser tudo ciência. Sim, sim. E é ciência, né? Malzinando aqueles que abriam os horizontes do pensamento à verdade, ao conhecimento, à liberdade, como se pudéssemos ficar para sempre vigiando-os, obstaculizando-lhes os passos, ou seja, tentando controlar, né, os avanços, os passos, para que, sem nos darmos conta de que eles estavam sendo fiéis àqueles compromissos que relegáramos. Era um mecanismo psicológico de transferência das nossas frustrações em posições de iracunda ferocidade por eles conseguirem que não tivemos coragem de carregar. E martirizávamos milhares de trabalhadores de Jesus nos mais diversos setores dos pensamentos e ideais, somente porque não se submetiam ao talante das nossas equivocadas determinações. Na Península Ibérica, por exemplo, seguindo o exemplo dos terríveis de outros países, em nome da hegemonia católica e da fidelidade ao Papa, utilizávamos-nos de recursos ignóbeis para permanecermos em domínio político, religioso e cultural da sociedade, expulsando das formosas terras aqueles que chamávamos de hereges, somente porque não aceitavam o nosso Jesus. Naturalmente não o aceitavam em razão dos nossos exemplos de anticristianismo, de perversidade, de presunção com que vestíamos para representá-lo, quando ele se deixou dominar pelo amor, pela compaixão, pela misericórdia e pelo perdão. Longe vão na escala do tempo essas loucuras, cujos efeitos ainda permanecem em nossa memória e em nossos atos. Resumam com frequência aquelas manifestações de ferocidade, quando contrariados de repúdio, quando não aceitos de ressentimento por falta da sua afeição. E acreditamos ainda, infelizmente, ser o nosso melhor comportamento. A vida, porém, escreve na consciência em representação da consciência cósmica, a verdade inapelável das divinas leis, e ninguém existe que se possa invadir na sua interna presença. Eis porque estamos colhendo a semeadura conforme realizamos. Neste grave momento das transformações planetárias e humanas, observamos a grande luta entre a força do bem e aqueles que se autodenominam do mal, cada qual utilizando os recursos que lhe caracterizam as definições. Enquanto o amor utiliza da paciência que o educa, da instrução que esclarece, do trabalho que dignifica, da renúncia às paixões venenosas que envilecem, o ódio, filho do desrespeito e da amargura. Semeia a cólera, estimula a devassidão, amplia a área da violência e em vãos tentativas de receber respostas agressivas. Os desafiadores da inquiedade investem sem relutância contra todos que se aperfeiçoam ao dever da edificação do progresso, procurando vencê-los sem qualquer sentimento de respeito pelo direito de viverem as suas opções elegidas. Não nos fazem recordar os comportamentos cavilosos que nos entregamos no passado. É compreensível, portanto, que sejamos alvos de que desejam atingir, em razão do mal que lhes fizemos, quando tivemos ensejos de ajudá-los a sair das deploráveis situações em que se demoravam. Os seus sentimentos inamistosos desfluem dos ressentimentos que mantêm desde aqueles já recuados no tempo, embora ainda vivos na carne das almas humanas, que anela o de força e paz, para que não tenha ideia sequer, pensando que ele virá após atender à sede de vingança a que se entregaram. Novamente, fez um silêncio rápido e oportuno e dando-nos ensejos de acompanhar os seus raciocínios ricos de informações, dando curso à tese que nos fascinava. Daí ele vai complementar mais coisas a respeito da história. Recordamo-nos das informações históricas, asseverando que Cristóvão Colombo conseguiu o auxílio da corte espanhola, quando os reis católicos, Dona Isabel I de Castela e Dom Fernando II de Aragão,
se encontravam felizes por haver expulsos da Espanha os mouros que lhe tomavam parte do país no passado. Desde o século VII que se ensaiava o que ficou denominado como a Reconquista, graças à qual cristãos e muçulmanos se entregavam a guerras perversas e contínuas. No fim do século XV, porém, em 1492, as lutas sangrentas travadas especialmente em Córdoba e Granada, últimos bastiões dos invasores, raiaram pela crueldade dos vencedores. Lares e vidas foram destroçados, santuários de fés e educandários religiosos praticamente destruídos, e a fúria de Malta ensandecida, após incendiar as cidades e perseguir os sobreviventes, hasteou a bandeira da vitória, onde antes tremulava a muçulmana. E outras coisas da história, né? Por exemplo, a Biblioteca de Alexandria, né? Muita informação que foi perdida, algumas recuperadas, graças a Deus, mas muita coisa perdida também. Eles tentavam apagar essas coisas, né? Essas histórias, né? O que aconteceu com a Biblioteca de Alexandria? Onde era essa biblioteca? Olha, eu não sei te dizer agora exatamente, né? Em detalhes. Era a Biblioteca do Egito, assim, a história, sim, a história. A Biblioteca do Egito, uma biblioteca enorme, com muitos conhecimentos da Tinha humanidade naquela lá. época, né? E foi ali incendiada e muito se perdeu, né? Até hoje se fala dos conhecimentos que tinham nessa biblioteca, inclusive manuscritos da Bíblia poderiam estar ali. Até acredito que muitos estão lá dentro do Vaticano, né? Como é que chama? Nos arquivos secretos do Vaticano, na biblioteca, né? Eles acreditam que muitos desses arquivos foram salvos pelo Vaticano e estão lá guardados, né? Só que nós não temos acesso, né? Infelizmente não podemos ter acesso a esses livros. Expulso também os judeus, as suas sinagogas, seus lares foram destruídos, suas vidas tornadas banais e vendidas a peso de ouro, a fim de poderem permanecer depois da apostásia das doutrinas, a quem se vinculavam anteriormente, mudando os antigos nomes para aqueles que seriam dominados como cristãos. Firmamos convênio com Portugal para a transferência de muitos deles para as terras lusas, onde foram aprisionados, na grande maioria assassinados pelas forças dominantes. Neste letal período instalou-se a Inquisição Espanhola, uma época muito complicada também, né? E a noite medieval, que se supunha haver desaparecido, prolongou as suas trevas pelos séculos seguintes. Ó, séculos, hein? Quanto tempo durou isso, hein? Em aberrações inimagináveis. A fim de arrancar essas confissões do infiel, eram usados todos os tipos de bárbaros concebíveis assim, de torturas, né? Incluindo o empalamento, a roda, a tortura da polé e tudo quanto os hediondamente humana pode conceber quando enlouquecida. As mulheres eram violadas, crianças assassinadas ou vendidas como escravas, separada para sempre dos seus pais, homens válidos eram igualmente vendidos, os idosos doentes vilmente mortos, após suplícios extenuantes. E dizíamos que assim nos comportávamos em nome de Jesus e sua doutrina. Coisa horrível, né? Essas eram as famosas torturas da Idade Média, né, que sofria quem ia contra os preceitos da igreja na época. Até na nossa história aqui mesmo do Brasil, você visite, quem puder ter oportunidade, visitem museus que tem alguma coisa ainda de escravos, né? Como a gente já visitou aqui em Pindamonhangaba, que interior de São Paulo, que só a atmosfera do lugar você já sente uma energia pesada, que tem algumas coisas de corrente, né? Essas coisas que foram usadas lá para tortura, é uma coisa forte. Contando a história, né? Como é que foi a história aqui do Brasil. Deixa eu ver. Subitamente, num pequeno intervalo entre uma e outra frase, vimos lágrimas nos olhos do mentor e percebemos a voz embargada pela emoção, o que ampliou a nossa sensibilidade. As onomatopeias da natureza estavam saturadas de fluidos felizes que nos revigoravam e que banhavam a região, renovando a energia dos seus habitantes, aquela hora adormecido, na sua grande maioria, na intimidade doméstica. Ao longe, Selene esparzia o seu véu de prata e as flores das árvores fremiam ante a brisa delicada. Continuando, o nobre orientador esclareceu. É perfeitamente compreensível que os espíritos que padeceram em nossas mãos, em nossa admiração, o campeonato da perversidade ainda guardem da nossa conduta essa lembrança inditosa, em razão de se haver atirado ao despenhadeiros profundos do mundo espiritual inferior, onde
onde passaram a homiziar-se e edificar seus redutos, hoje transformado em regiões quase infernais, embora a transitoriedade onde urdem planos de destruição do pensamento cristão na terra. Se observarmos com cuidado, notaremos a degenerência da mensagem do Senhor, mesmo nos dias atuais, quando as seitas e as igrejas que se multiplicam ferozmente, cada qual pretendendo a primazia do conhecimento e a dominação da verdade, transformam o dízimo no que oportunamente foram indulgências. Recursos de mercado materialista são utilizados para atrair fregueses desatentos e ambiciosos que desejam comprar o reino sem que opere a íntima transformação da conduta para melhor. Amplia-se a área das licenças morais, que são concedidas a inúmeras denominações religiosas ditas modernas, para estarem de acordo com a vulgaridade desses dias. A Igreja Católica Apostólica Romana sofre o desvario da pedofilia de alguns de seus membros, sacerdotes e prelados, vivendo uma conjuntura muito aflitiva, além do poder temporal que desfrutam há mais de 17 séculos. E os discípulos do Consolador, como se veem comportando? Não existe já diferenças gritantes em separatismo lamentável, através de correntes que se fazem adeptas de X, Y, Z, em detrimento da codificação kardeciana, na qual todos aurimos o conhecimento libertador. Não surgem diariamente médiuns equivocados, agressivos, presunçosos, vingativos, perseguidores insensatos, pretendendo a supremacia em total óbvio das lições do excelente médium de Deus. Aí está vendo que outras religiões, não está criticando, está mostrando negócio a parte da história, que cita até a parte de médium também, por que não Sim, teria, de qualquer né? religião, no Sim. espiritismo também pode existir a vaidade, o orgulho, atrapalhando aí a evolução, a espiritualidade, Sim. não é? Isso independe de religião. Isso é do ser humano, infelizmente, e como ele nos coloca aí, é nisso que precisamos aprender, precisamos evoluir. Isso. Todos, né? Um trecho que você leu aí, que eu gostei muito, foi esse daqui. Eu achei muito poético, como hoje a gente falou um pouco da linguagem, né? Das obras de Divaldo Franco e dele próprio. Ao longe, Selene espazia o seu véu de prata e as folhas das árvores fremiam ante a brisa delicada. Selene, ou Selena, é a lua. Então ficou muito poético, muito lindo, Muito lindo né? mesmo, bonito. A lua Não sabia que era a lua, não. espazia o seu véu, Que né? lindo, bonito E as mesmo. folhas das árvores balançavam com a brisa. Acho lindo. Sim, quando você vê alguma palavra assim, pode dar um toque pra gente. Porque eu realmente não sabia que era a lua, não. Legal isso. É, Bonito. Selena. Por outro lado, surgem tentativas extravagantes para atualizar o pensamento espírita com a barbúdia em lugar da alegria, com os espetáculos ridículos das condutas sociais reprocháveis, com o falsosolismo em que se misturam diferentes conceitos, a fim de agradar as diversas denominações religiosas, com a introdução de festas e atividades lucrativas, nas quais não faltam as bebidas alcoólicas, com os bailes estimulantes à sensualidade, festejos carnavalescos, a fim de atraírem mais adeptos, especialmente jovens, em vez de educar e orientar, aceitando-lhes a imposição da transitória mocidade. Você acaba misturando, né, a religião com essas coisas e acaba para usar um jeito de atrair mais pessoas, né? Denominam-se os devotados trabalhadores fiéis a codificação em tons chistosos e ridículos, como ortodoxos. E dizem ser modernistas, como se os espíritos igualmente se dividissem em severos e gozadores, austeros e brincalhões na utilização de mensagem libertadora do Evangelho de Jesus, da revelação espírita. Sem dúvida são as paixões humanas viciosas que permanecem em predomínio, gerando essas situações dolorosas. Ao lado dela, porém, por invigilância dos quantos se permite aceitar essas imposições, encontramos a interferência das mentes adversárias do Cristo e trabalhando, inspirando, com o objetivo claro de demonstrar os que dominam como a falsidade do cordeiro, graças aos seus fiéis insanos. Deste modo, a obsessão campeia em muitos arraiais religiosos, não excluindo a seara espírita, infelizmente, no qual se encontram alguns espíritos estúrdios e ignorantes, desejando a projeção do ego, assim como fluir uma situação de relevo, conseguir a libertação dos conflitos pela exaltação da personalidade.
Não deixa de ser preocupantes essas inovações que mantêm os vícios e as licenças comportamentais em detrimento da conduta saudável e honrada no serviço de consolação dos sofrimentos humanos e dos trabalhos de retificação das suas causas. O espetáculo, portanto, tem a sua programação nessas regiões nefastas da erraticidade inferior, onde se encontram aqueles que nos foram vítimas de não acreditam em nossos atuais valores. Ainda mais quando nos testam e falhamos lamentavelmente, aderindo aos sentimentos vulgares e doentios, conhecendo-nos as debilidades espirituais e os pontos nevrálgicos. A semelhança dos calcanhares de Aquiles, utiliza-se da nossa vulnerabilidade para intrometer-se nas programações dignificantes da conduta humana, mantendo os clichês de vícios das soluções milagrosas e do arrependimento de última hora da aceitação de Jesus no instante final da etapa física para a conquista mentirosa do paraíso. A pessoa achar que no momento que está ali desencarnando, momentos finais de vida, achar que vai ser de receber um perdão de certo algum líder religioso, vai ter o paraíso, igual fala aqui. Não, né? Infelizmente as pessoas não estão despertas ainda, né? Que vai continuar a vida delas ainda depois disso. E aquilo não vai ser apagado do que ela fez, independente do que ela fez de errado ou de certo, não vai se apagar assim de uma hora para outra. Faz-se urgente uma revisão dos atuais comportamentos no convívio social, nas leis religiosas, políticas, artísticas, em que o belo vem sendo substituído pelo erótico, em que o crime hediondo do aborto transforma-se no ato de coragem digno de imitação, proclamando por multiplicadores de opinião de mulheres que se tornaram famosas. A semelhança dos tempos estoicos do cristianismo primitivo torna-se impositivo na urgência à volta de Deus. Desafiado é simples, a pulcalidade de seus ensinos e a sua vivência natural. Assevera-se que, ordinariamente, não há mais lugar para a vida ingênua e elevada. Em razão da tecnologia avançada, das grandes conquistas da ciência e do conhecimento em geral, quando se deveria afirmar que esses são os dias, sim, da vivência nobre, sendo divulgada com a natureza terapêutica para prevenir as criaturas humanas da depressão pandêmica, enfermidades psicomáticas, nos processos enfermizos degenerativos, da violência, agressividade, dos crimes que todos já és, da interferência dos espíritos infelizes na existência humana, gerando obsessão e transtornos vários, tão lamentáveis quanto dolorosos. Estamos encarregados nós, os espíritos que nos encontramos a serviço do Senhor, e da preparação dos novos tempos de despertar da consciência, de se trabalhar em consonância com os companheiros da jornada carnal, de maneira que a renovação seja feita desde agora, passo a passo, reconstruindo o mundo moral em toda parte, especialmente nas paisagens íntimas, no coração de onde procedem as boas com as más palavras e condutas, conforme anunciou o Rabi Galileu. Não se trata de uma tarefa simples e fácil, como aliás nada o é, quando se trata dos valores enobrecidos de transformação radicais dos desequilíbrios para a ordem do erro para o acerto. Empenhados no programa traçado por Jesus, porfiemos não cedendo espaço à frivolidade, nem às insinuações douradas que o mal propõe. Jesus hoje como ontem e amanhã como hoje é o nosso lema. Vencedor dos tempos, ele aguarda que a sua mensagem seja realmente vivida conforme Noé ensinou, por exemplo. Não há outra alternativa senão avançar rumo da vitória sobre as tendências inferiores. Calou-se, emocionado, quando respirávamos o ar balsâmico da natureza em festa estelar. Um grande silêncio apenas quebrou pelas harmonias siderais a todos que nos dominou. Bonito, né? Vimos um pouco da história. E assim termina o capítulo 17. Sim, o próximo capítulo, que será o capítulo 18, falará sobre as reflexões e diálogos futuros. Agradecemos a você que esteve aí conosco, mais um vídeo, né? Lembrando que sempre estamos no chat ao vivo durante a estreia, né, do vídeo, estamos ao vivo no chat. Ativa os sininhos aí, que fique por dentro que você vai saber quando estrear o vídeo novo aí no canal Mundo de Regeneração, tá bom? Quer complementar? Quero agradecer a todos pela companhia nessa leitura e esperamos vocês na próxima leitura, capítulo 18. Gratidão! Gratidão e até o próximo vídeo.